saber o que é melhor para a equipe de edição de texto. Jorge Simão. Jorge Simão, detetive particular, especializado em mistérios da gestão. Jorge Simão. Ué? Jorge Simão. Ué? Bom dia, Rita. Você tem que parar de chegar desse jeito, né? Mas isso é segredo profissional, você sabe. É. Tudo bem com você, Rita? Tudo mais ou menos, né? Tudo. Você é o detetive, você deve saber o que está acontecendo, Sim, né? claro, eu sei. O pessoal de recursos humanos pediu para você decidir se é possível remanejar os funcionários mais antigos do setor de edição de texto, não é? Para isso, você recebeu diversos relatórios com muita informação, mas a relação entre todos eles é um mistério, certo? É isso mesmo. Pelo salário dos mais experientes ser mais alto, o departamento financeiro pediu para que eles fossem remanejados para outros setores. Porém, os próprios funcionários disseram preferir trabalhar como editores em vez de cargos de gestão. O departamento de RH fez uma extensa pesquisa sobre a produtividade e a experiência profissional de cada funcionário e deixou a análise do caso sob minha responsabilidade. E agora eu estou aqui cheia de relatórios. Não, calma, é para isso que eu estou aqui. Nós vamos chegar a uma resposta. Vejamos o que você tem aqui. Bom, vamos ver primeiro quem são os funcionários que trabalham no setor. Não, espere. Vamos usar esse relatório aqui, que já relaciona os funcionários com a sua formação. Vejamos. Um tem doutorado, outro é mestre, mais um mestre, daí teremos 3 especialistas e outros 3 graduados. Para fechar, um funcionário terminando a graduação. Certo, agora então vamos ver qual o tempo de trabalho de cada um deles. Primeiro vamos atribuir-lhes uma designação. Chamaremos de A os dados referentes ao doutor, de B os dados que são de um dos mestres, C os dados do outro funcionário com mestrado, assim sucessivamente. E agora sim, vamos à experiência de cada um deles. Na linha A, o funcionário trabalha aqui na empresa há 12 anos. Na linha B, 10 anos de experiência. Na linha C, o outro mestre está há 8. O seguinte, da linha D, 6 anos. O próximo, linha E, trabalha há 5 anos. O funcionário da F trabalha faz 4 anos. Na G, o outro funcionário também trabalha há 4 anos. Na linha H, 3 anos de experiência. Na I, 2 anos. E, finalmente, na J, 1 ano de experiência na área. Ótimo, Jorge Simão. Achei um relatório importante da produtividade de cada funcionário. E como foi medida a produtividade deles? Pelo número de páginas em relação ao total de páginas editadas em um mês. Deixa eu te mostrar. O funcionário que é doutor na linha A produz 22% do total mensal de páginas. O mestre da linha B, 18% do total de páginas. O outro mestre da linha C, 14%. O especialista da D, 12%. O funcionário da linha E, 9%. E o outro especialista, 8%. O graduado da linha G tem uma produtividade de 6%. Na H, o funcionário produz 5% do total. Na linha I, 4%. E o graduando produz 2% do total mensal de páginas editadas aqui na empresa. Muito bem. Com essas variáveis tabuladas, nós podemos pensar em qual é a relação estatística entre esses dados. Acompanhe comigo, cara Rita. Antes vamos ter que já preparar os dados que temos. Vamos precisar elevar ao quadrado e multiplicar os dados de tempo de serviço e do percentual de produtividade. Então pegue a calculadora e vá calculando enquanto eu anoto os outros resultados aqui na tabela. Ótima ideia, Rita.
Na linha A, o quadrado de x, que é o tempo de experiência, é 144. Já o quadrado da produtividade é 484. A multiplicação entre produtividade e experiência é 264. Na linha B, x ao quadrado é 100, y ao quadrado é 324 e a multiplicação de x por y dá 180. Jorge Simão, para que vamos precisar dos quadrados da experiência e da produtividade e do valor deles multiplicados? É para a fórmula que usaremos a seguir. Espere e verá. Bom, vamos ao resto dos cálculos. Essa já é a última linha? Sim, daí já poderemos aplicar a fórmula de cálculo do coeficiente de correlação linear. Mas daqui a pouco nós falamos disso. Vamos lá? Na linha J, o quadrado de 1, que é o tempo de experiência, é 1 mesmo. O quadrado de 2, que é a produtividade, é 4. A multiplicação da experiência e da produtividade dá 2. Agora vamos às somatórias desses valores. O total dos anos de experiência somados é 55. A somatória da produtividade é 100. Todos os quadrados da experiência somados dão 415. Todos os quadrados da produtividade dão 1.374. E a somatória da multiplicação da experiência, que é x, pela produtividade, que é y, é igual a 754. Vamos agora para o cálculo do coeficiente de correlação linear. Para que ele vai servir? Para demonstrar matematicamente quão relacionadas estão duas variáveis, no caso, experiência e produtividade. A fórmula de correlação linear é a seguinte: coeficiente de correlação linear entre x e y é igual à somatória de x e y menos a somatória de x multiplicada pela somatória de y divididos por n. N é a quantidade de elementos somados, no nosso caso, n é igual a 10. O resultado de tudo isso é dividido por essa outra parte da equação. Mas vamos resolver a primeira parte, a parte de cima do cálculo. Somatório de x multiplicado por y é, de acordo com a nossa tabela anterior, 754. O valor do somatório de x é 55 e o somatório de y dá 100. 754 menos 55 multiplicado por 100 dá 5.500 divididos por 10. Logo, 754 menos 550 é igual a 204. Na parte de baixo da equação temos o seguinte: a raiz quadrada da multiplicação entre o somatório de x ao quadrado menos a divisão entre o quadrado do somatório de x divididos por n e o somatório de y ao quadrado diminuído da divisão entre o somatório de y ao quadrado e n. Voltemos à nossa tabela anterior para pegar os dados. O somatório de x ao quadrado é 415. O somatório de x é 55. O somatório de y ao quadrado é 1.374. E o somatório de y é 100. Substituindo os valores na equação, temos 415 menos 55 ao quadrado, que é 3.025, divididos por 10. Ficamos com 415 menos 302,5, que resulta em 112,5. 1.374 menos 100 ao quadrado, que é 10.000, dividido por 10. Fica 1.374 menos 1.000, que é igual
a 374. 112,5 multiplicado por 374 é igual a 42.075. Tirando a raiz quadrada do valor, chegamos a 205,12. Para terminar o cálculo, dividimos 204 por 205,12, chegando a um coeficiente de correlação linear de 0,99. Bom, esse resultado ele indica que a correlação entre experiência e produtividade é forte e positiva. Ou seja, ao aumentar um, o outro também aumenta. Caso o resultado fosse negativo, o aumento da experiência implicaria na queda de produtividade e vice-versa. E se o coeficiente fosse zero? Elementar, minha cara Rita. Se o coeficiente marcar zero, quer dizer que as variáveis são independentes e não se correlacionam. Entendi. E dá para fazer um gráfico com esses dados? Elementar, minha cara Rita. É claro que sim. Veja só. Dá para ver que da mesma maneira que aumentam os anos de experiência, aumenta o índice de produtividade. Ou seja, os mais experientes são responsáveis pela maior parte da produção. Como eles preferem continuar fazendo esse trabalho, seria um duplo problema para a empresa. Perderíamos funcionários eficientes em um setor para ter gestores insatisfeitos em outro. Por isso, deixamos os editores como estão e vamos contratar novos gestores. Jorge Simão. Mas ele nem me disse adeus. Adeus, Rita. E adeus a mais um mistério corporativo, resolvido pela estatística aplicada por Jorge Simão, o detetive especializado em gestão.